Bom, você deve ter acompanhado a tensão com a visita da Nancy Pelosi, presidente do Congresso americano, a Taiwan, o que enfureceu a China, já gerou uma série de ameaças, de represálias, mas o que foi pouco divulgado é que um dos principais motivos da viagem não foi para defender a democracia de Taiwan, mas sim para visitar alguns gigantes fabricantes de chips e semicondutores lá de Taiwan, que são os maiores produtores mundiais do setor, detentores da tecnologia mais avançada do mundo, e tudo isso pouco depois dos Estados Unidos terem aprovado uma lei muito importante para incentivar a produção interna desse setor. Uma lei de quase 300 bilhões de dólares, que inclui ali o incentivo, o apoio à indústria de semicondutores, o incentivo de fabricantes estrangeiros construírem as suas fábricas dentro dos Estados Unidos, no que vem sendo considerado uma grande corrida por desenvolver essa tecnologia que vai ser cada vez mais importante nessa indústria, né, que é tão dependente de eletrônicos ao redor do mundo. E para a gente entender como que uma pequena ilha passou a ter tanta importância geopolítica, passou a ser o berço de algumas das principais, mais estratégicas empresas do mundo, é importante a gente entender um pouco da história entre China e Taiwan, né? Como que Taiwan foi formada, como que ela se tornou esse gigante que exporta ali engenheiros, que exporta profissionais de tecnologia para o mundo inteiro. A história da China com Taiwan começou com uma guerra lá por volta de 1927, né, uma guerra civil entre chineses, que foi terminar só em 1950. Praticamente ali 25 anos de disputa entre nacionalistas e socialistas, e que no fim das contas foi vencida pelo Partido Comunista liderado pelo Mao Tse-tung. E aí os perdedores da guerra fugiram para Taiwan e declararam Taipei como a verdadeira capital da China. Só que enquanto isso, Mao Tse-tung assumiu o controle da China continental, proclamou uma república socialista, e é ali que ele definiu essa política de uma só China, né? Essa tentativa de reunificar toda a China. Só que nesse período todo, até 1970, 1980, a China era um país extremamente fraco, né? Passou por períodos de fome, morte de milhões de pessoas, conflitos políticos, né? Muito diferente dessa China que nós temos hoje, que é uma China continental, um governo socialista autoritário, em pleno controle da população, 1,5 bilhão de pessoas, segunda maior economia do mundo. E do outro lado a gente tem uma ilha de 20 milhões de habitantes que tem a mesma origem ali dos chineses, só que adotou o liberalismo econômico, a democracia, a liberdade individual. E até a década de 70, os Estados Unidos ainda consideravam que a verdadeira China era a China de Taiwan. Isso só foi mudar quando o Nixon, né, presidente Nixon, foi até a China e começou ali o que eles chamam de política de ambiguidade estratégica, né, que os Estados Unidos apoiam os dois lados, tanto a política de uma só China, quanto a independência de Taiwan. Só que nessa época, a China não era o gigante que ela é hoje, né? Hoje nós temos uma China muito forte, em plena expansão na sua influência política, segundo maior orçamento militar do mundo, segunda maior economia do mundo, principal centro comercial do mundo. Então os chineses foram pouco a pouco se fortalecendo. Importante a gente lembrar que eles têm uma cultura milenar, né? Foram ao longo da história um país mais forte do mundo, e eles são muito estratégicos nessa tomada de decisão, nessa criação da execução, a paciência para executar os seus interesses, né? Então primeiro eles conseguiram retomar o controle de Hong Kong dos ingleses, ali prometendo um certo nível de liberdade, de autonomia, coisa que já não está mais acontecendo. Então conforme eles vão se fortalecendo, eles vão tendo esse conforto em agir de forma mais agressiva. E depois desse período todo, eles começaram com uma expansão cultural, uma expansão econômica, construíram essa nova Rota da Seda, em que eles investem em infraestrutura no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, a gente já começa a ver a influência de várias estatais chinesas no nosso setor de agronegócio, de energia, de infraestrutura, na tentativa de implantar sua tecnologia do 5G. E o que a gente começa a ver a partir de agora é que a China vai ter uma resposta muito mais dura em relação aos Estados Unidos,
e já anunciou um exercício militar, né, com duração ali de 3 dias mais ou menos, com várias áreas ao redor de Taiwan sendo bloqueadas, enviando mísseis, preparando suas tropas. A questão é que a mídia coloca como se eles já fossem invadir, mostra aqueles vídeos dos tanques anfíbios e tudo mais, mas desconsidera que a China ainda não tem essa capacidade de invasão, né, ou tem com um risco muito alto de fracasso, com alto custo de vidas. E, na verdade, eles não têm o interesse ainda de invadir Taiwan, que é um país pacífico, isso tem um custo político, e é um país que é um grande parceiro comercial. Então, nessa estratégia que a China adota de gritar, de ameaçar, ela consegue fazer um aumento gradual da tensão, sem necessariamente provocar um conflito, provocar um confronto direto com os Estados Unidos. Incontestavelmente, os Estados Unidos ainda é o maior poder naval do mundo, vários porta-aviões na região, e a China ainda está longe de conseguir bater de frente com os Estados Unidos. Só que nesses bloqueios, esses exercícios, esses pequenos ataques vão gerando um custo econômico para Taiwan que pressiona a ilha em termos econômicos, né? Se ela for percebida como um lugar inseguro para fazer negócios, os parceiros comerciais vão começar a buscar algumas alternativas. E isso não é novidade, né? A preocupação de comércio de chips, o comércio de supercondutores ali de Taiwan para o resto do mundo já tinha feito os Estados Unidos passarem essa nova legislação que eu comentei, e fez inclusive o Trump pressionar a TSMC, maior empresa do setor em Taiwan, a construir as fábricas dela dentro dos Estados Unidos, lá no estado do Arizona. Então, por enquanto, tudo isso tem uma função muito mais teatral, né? Mas num futuro próximo isso pode, sem dúvida nenhuma, escalar para exercícios mais longos, mais próximos da fronteira com Taiwan, algo que possa forçar um incidente militar, uma escalada no conflito, mas por enquanto ainda está dentro dessa zona de conforto chinesa. O problema é que até mesmo esses exercícios, esse incômodo vai perdendo a eficácia ao longo do tempo. Se no princípio ele vai ter o poder de fechar o espaço aéreo de Taiwan, algo mais que incomode um pouco mais, com o tempo ele já não vai surtindo mais o mesmo efeito. Então isso pode gerar até um tiro no pé para a China, né? Pode forçar os Estados Unidos a levarem mais porta-aviões para a região, forçar Taiwan a se fortalecer ainda mais, a enviar sua tecnologia para outros países, coisa que já está acontecendo, mas isso levanta alguns pontos importantes. Primeiro ponto é que geograficamente Taiwan tem uma posição muito estratégica. Quando a gente coloca o mapa ali daquela região, fica visível que existe uma linha entre Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Filipinas. E essa linha tem o poder de bloquear todo o comércio marítimo da China, justamente na região mais rica da China, na região onde tem ali esse estado mais capitalista. Então imagina como que fica a China se não chegarem os grãos brasileiros, o minério de ferro do Brasil, da Austrália, né, com esses portos bloqueados. Então, embora haja uma retórica de guerra, né, uma ameaça ali, o Xi Jinping realmente está sob pressão, ele precisa dar uma resposta para o povo chinês. E ele deixou claro que Taiwan é um lugar que não é para ser acessado. Só que, em geopolítica, eu sempre considero que existe o discurso, existe a retórica, só que existem também o que eu chamo de restrições ocultas. Muitas vezes, até mesmo um governante autoritário vai falar uma coisa, vai ameaçar, mas ele tem uma série de entraves para levar aquilo de fato até as últimas consequências. Então também não é tão simples para a China simplesmente entrar em guerra com os Estados Unidos, entrar em guerra com Taiwan, mas o fato é que até o momento isso gerou o pretexto ali que a China precisava para começar a agir, seja através de sanções, de boicotes, ou seja, em último caso, militarmente. Os Estados Unidos deram de bandeja essa oportunidade para o Xi Jinping e isso deixa bastante claro até mesmo a fraqueza do Biden nesse momento. Ainda assim, Taiwan está protegida por esse poderio tecnológico, né? A China não quer perder o acesso a isso. O problema é que se Taiwan for invadida de fato, isso vai ter uma consequência mundial.
né? Não são apenas consequências políticas, consequências militares. Eu estou falando aqui de consequências econômicas graves, né? Muito sérias, inclusive para o Brasil. Taiwan é um dos países mais avançados do mundo nessa tecnologia de fornecimento de semicondutores, de chips para computadores. Então, até para a gente entender um pouco melhor, a grosso modo, semicondutores ou supercondutores são esses chips que são usados nos mais variados eletrônicos. Então, um exemplo, né? A indústria de automóveis já vinha há décadas usando os chips ali para funções básicas, mas com o passar dos anos, como os carros vão ficando cada vez mais sofisticados tecnologicamente, isso vai tornando os carros também mais dependentes desses chips, né? Hoje a gente tem controle de navegação, sistema de entretenimento, detecção de colisão, carro autônomo, né? E nesse meio tempo, além de tudo, surgiu esse pequeno aparelho chamado celular, que passou a ser um item de sobrevivência básico para todos nós, né? E isso sem contar a necessidade de chips para aviões, para foguetes, para equipamentos eletrônicos, placas de vídeo. E acontece que Taiwan simplesmente domina a produção, ela tem um monopólio dessa produção. E eles fizeram isso de maneira planejada, né? Lá na década de 70, quando eles convenceram os americanos a levarem uma fábrica ali para Taiwan, e de lá para cá eles investiram maciçamente no setor, formaram os cientistas mais especializados do mundo, a ponto deles exportarem esses cientistas para o mundo inteiro, e a consequência disso é uma superioridade tecnológica incrível, né? Que coloca Taiwan no mapa e torna todo mundo dependente de uma ilha ali de 20 milhões de habitantes. Então, para quem não sabe, por exemplo, são os chips que faltaram nessa construção dos carros que geraram um aumento tão grande dos preços lá em 2020 no meio do Covid, né? Por isso que a gente viu o carro popular sendo negociado a 70 mil, 80 mil reais de repente. Se você não tem chip, as indústrias não conseguem produzir os carros e os preços sobem. Então, não parece, mas nós estamos vivendo um grande salto de tecnologia com a internet das coisas, 5G, metaverso, inteligência artificial, carro autônomo. Tudo isso tem o potencial de revolucionar mais uma vez a nossa vida, está acontecendo a passos largos e depende desse fluxo perfeito ali de semicondutores para continuar acontecendo. Então, esse é um tema tão importante que fez com que os Estados Unidos se colocassem em risco, né? Incentivando vários países a produzirem ali dentro internamente, a ponto da Nancy Pelosi visitar Taiwan. Para quem é do mercado, sabe que ela tem grandes investimentos, inclusive na área, comprou a Nvidia recentemente, então ela supostamente usa bastante dessas informações, mas sem dúvida nenhuma, só a TSMC tem 56% da produção mundial, 92% da produção de chips para celulares, da Apple principalmente, e isso deixa muito evidente a força de Taiwan, a força que está nas mãos dessas empresas. E aí o mundo percebeu que uma empresa que tinha o monopólio disso, né, se ela ficasse incapacitada de fornecer esse produto para o mundo praticamente ia parar. E foi o que aconteceu ali durante a pandemia. E aí que entra essa preocupação tão grande dos Estados Unidos, da Europa e da própria China em produzir esses supercondutores. Só que para pensar o seguinte, se a China dominar Taiwan, o que vai acontecer com essa tecnologia, né? Empresas que estão ali pelo menos 10 anos, 15 anos à frente da concorrência, e aí a gente considera alguns cenários. No primeiro cenário, ela vai simplesmente destruir Taiwan, destruir essas fábricas, destruir toda essa tecnologia, e a gente vai ter um grande retrocesso, né? Acho isso improvável. Um segundo cenário, caso a China consiga assumir o controle dessas fábricas, ela não vai ter o conhecimento necessário para continuar produzindo. Então, ainda assim, a gente vai ter um atraso nessa produção. Só que o simples atraso já gerou uma série de problemas lá em 2020, né? Já parou praticamente a produção de carros, parou a produção de eletrônicos. Então, se a gente parar para pensar, é realmente muito sério, por isso que Taiwan vem sendo tão protegida. E aí, já num terceiro cenário, que é ainda mais improvável, é a China invadir Taiwan,
conseguir acessar essa tecnologia, conseguir manter a produção, e aí de uma hora para outra a gente vai ter a China no controle da maior tecnologia mais avançada do mundo. E para vocês terem uma ideia, a China vem investindo mais de 100 bilhões de dólares sem que ela tenha conseguido chegar nem próximo do avanço que essas empresas têm em Taiwan. Então, quando a gente para pensar no potencial de destruição de valor com a invasão de Taiwan, vamos parar para a gente olhar o que aconteceu com a Ucrânia, por exemplo, né? A Ucrânia tem um potencial diferente, a produção de grãos, né? Principalmente de trigo. E ela, não à toa, é considerada ali o grande celeiro da Europa. Só que quando ela foi invadida pela Rússia, o preço dos alimentos de uma hora para outra dispararam, né? Junto com o preço do petróleo, foi um dos grandes responsáveis ali, não apenas pela inflação que começou a ficar cada vez mais forte, mas também por uma crise alimentar em vários países mais pobres. Então, isso acontece porque o mundo gira numa engrenagem de comércio tão azeitada que toda a logística mundial precisa funcionar praticamente perfeitamente para a gente ter essa fluidez, né? Os países, sabendo dessa eficiência logística, eles simplesmente começaram a adotar uma política de concentrar naquilo que eles fazem bem e terceirizar o que eles não conseguem executar de forma tão eficiente, né? Justamente porque eles podem simplesmente fazer comércio. E por isso que muitas pessoas já consideram que esse novo movimento contrário à globalização vai ter um efeito inflacionário. Talvez a gente não vai mais ter esse nível de inflação tão baixa como a gente teve nessa última década. Porque a partir do momento que você precisa de soluções locais para resolver um problema, você deixa de construir na China, por exemplo, porque não dá para confiar nela, você tem um aumento do custo, né? Você tem perda de eficiência. E a perda de Taiwan tem o potencial de gerar essa recessão mundial, de travar vários setores da indústria. Além de tudo, a gente está falando ali de uma região que abriga as principais rotas marítimas do mundo. Então, na verdade, não é bom para ninguém que haja uma guerra ali. Então, mais uma vez, olha que impressionante, né? Taiwan, um país de 23 milhões de habitantes, uma democracia ali pequenininha, recente, liberal, tem um PIB de 850 bilhões de dólares, 70% da sua renda vindo de exportações, inclusive para a China, mas que tem um papel crucial na economia e na geopolítica mundial, né? Uma ilha tão pequena responsável por 2/3 dos chips do mundo. Então muita gente pode criticar o Trump, mas eu já comentei do vídeo dele alertando sobre a estratégia alemã de se tornar dependente do gás russo. A gente está vendo o que aconteceu agora. E ele também alertou sobre a TSMC ser a detentora dessa produção mundial. Por isso que ele pressionou tanto para que eles construíssem a fábrica no Arizona. E aí, quando a gente para pensar em quais são as oportunidades de investimentos nesse setor de semicondutores, o primeiro nome que vem à mente é a própria TSMC. Ela é listada em bolsa, negociada nos Estados Unidos, teve as suas ações esmagadas junto com todo o setor de tecnologia. Ela negocia hoje abaixo ali dos $90, numa relação de inflação, a prova de recessão, que vão resistir a esse teste do tempo, que estão preparadas inclusive para assumirem a dianteira nessa nova tecnologia que está se formando. Então, a longo prazo, quando a gente coloca uma empresa como essa, que está à frente dessa nova evolução do futuro ali, dos carros elétricos, da energia solar, da energia limpa, dos produtos de tecnologia, do 5G, da internet das coisas, do metaverso, ela é uma empresa que está assumindo a dianteira já. E o interessante da história da própria TSMC é que ela vai ser praticamente a história da própria Taiwan, né? Isso começou lá na década de 70, década de 80, quando eles começaram a investir pesado em tecnologia para se parecer com os Estados Unidos, com o Japão, e eles começaram a trazer gente do mundo inteiro para começar a pensar nesse setor, né? Até então, eles tinham uma indústria ali de manufatura e eles queriam migrar para o setor de tecnologia. Então, a TSMC, por exemplo, tinha 50% do seu capital vindo do governo, 28% da Philips e o restante de investimentos privados. E a grande sacada da TSMC é que, em vez dela concorrer com outras empresas, né, como a Samsung, por exemplo, a Samsung ela vai produzir de uma ponta até outra dos seus produtos
Então a Apple, por exemplo, não vai produzir os seus celulares com a Samsung, mas ela produz com a TSMC. Porque a TSMC não oferece concorrência, ela é simplesmente uma fábrica, uma linha de montagem que oferece essa produção mais eficiente possível, mais tecnológica possível. Ela vai receber ali da empresa o que ela precisa e vai produzir com perfeição. E a grande dificuldade de produzir especificamente esses chips é que eles exigem um nível de precisão que é muito grande, né? Ele já está na casa dos nanômetros. E quanto menor, maior a tecnologia usada nessa fabricação. Então, por isso que eles foram se tornando tão importantes, né? Porque eles não têm concorrentes. Mesmo que a China produza ali os chips, invistam quanto eles quiserem, eles sempre vão estar um passo atrás em termos tecnológicos. Eles vão investir lá 100 bilhões, mas Taiwan já passou um passo para frente, já subiu um degrau. Então eles vão conseguir manter, muito provavelmente, essa capacidade de se manterem à frente dos concorrentes. E é justamente por isso que a China, quando vai aplicar suas sanções, vai suspender a importação de frutas, de peixe, a exportação de areia. Só que essas são sanções irrelevantes, são sanções marginais. Se ela realmente quisesse causar problema para Taiwan, ela teria banido justamente os semicondutores, né? Então fica muito claro que por mais que a China reclame, a Taiwan é importante até mesmo para a própria China, né? E a TSMC tem adotado, né, vinha adotando uma política de neutralidade. Só que agora acabou a neutralidade. Agora ela está produzindo a própria fábrica dentro dos Estados Unidos. Ela fez uma reunião com a Nancy Pelosi. Então ela está adotando um lado e ela está adotando o lado americano, né? Obviamente, não à toa, os americanos são os maiores compradores da TSMC, a China vem aumentando, a China inclusive também tem fábricas da TSMC lá dentro da China, mas fica evidente isso, né? A China não pode invadir Taiwan, pelo menos dessa forma. A TSMC, por enquanto, é muito importante. Isso pode mudar de uma hora para outra, os chineses podem simplesmente falar, bom, eu prefiro destruir tudo do que ver essa tecnologia indo para os Estados Unidos. Mas para pensar, como até mesmo quando a gente coloca em termos de importância, de relevância dessas empresas, será que faz sentido ter 100% do seu capital em bolsa brasileira, né? Cada país tem o seu ponto forte, né? Não dá para você comparar Taiwan com o Brasil. Taiwan não vai ter as mesmas vantagens que o Brasil tem produzindo minério, produzindo grãos, proteína. Então, essas empresas talvez faça sentido você ter em carteira, né? JBS, Vale do Rio Doce, empresas que são muito vantajosas, que ela tem de fato uma vantagem econômica naquele setor. Mas quando a gente pensa nas empresas que vão ser a vanguarda do mundo, que vão ser responsáveis por guiar o mundo para esse novo passo de tecnologia, para essa nova realidade, inclusive da realidade virtual, a gente precisa considerar Estados Unidos, precisamos considerar Europa, precisamos considerar esses países asiáticos dentro da nossa carteira. Dentro da carteira Patrimônio Global, a gente recomenda 20% em bolsa brasileira e 80% em bolsa americana. E até mesmo quando a gente considera dentro do ciclo de mercado, que é a base do nosso modelo de alocação, nós tivemos um período bastante negativo para as empresas de tecnologia, não à toa elas caíram tanto nesses últimos meses, mas agora a gente já está, teoricamente, nos aproximando do fim desse ciclo de alta de juros, que é extremamente prejudicial para as empresas de tecnologia, só que a partir do momento que os juros começarem a cair, e até mesmo a renda fixa deixar de ser tão interessante, essas empresas que são super resilientes, que estão à frente tecnologicamente, que têm um conhecimento único, impossível de ser copiado, vão ser justamente as empresas que vão voltar a subir muito forte. Então, a qualquer momento, isso vai voltar a ficar nas notícias, né? Os investidores vão voltar a falar dessas empresas. A gente viu grandes empresas de tecnologia caindo muito forte e caindo justamente porque elas vinham sendo negociadas a preços extremamente exagerados, mas elas já voltaram para patamares de normalidade. Elas já voltaram para patamares interessantes para um investimento de curto prazo, para um investimento de médio prazo, para um investimento de longo prazo. Sem dúvida nenhuma, são empresas que vão continuar tendo uma grande vantagem estratégica, que vão continuar existindo pelos próximos 10, 20, 30 anos e que não temos acesso aqui dentro do Brasil.
Além da TSMC, a gente pode falar da Intel, que é a grande concorrente americana, da AMD, da NVIDIA, que é especializada em processamento gráfico. E todas essas empresas têm uma grande função, têm uma grande relevância em todas essas tecnologias que estão surgindo agora e que têm o potencial de revolucionar a nossa vida. Da mesma forma que o telefone revolucionou naquela época, os celulares revolucionaram a nossa relação com a tecnologia, o metaverso também é considerado dessa forma e por isso que a gente vem dando tanta atenção, gerando relatórios temáticos, relatórios setoriais a respeito de todas essas novas tecnologias, mas também abordando o que foi tão gritante agora, que são as empresas básicas, as empresas de alimentos, as empresas de produção de proteína, as empresas de mineração, empresas que foram deixadas de lado nessas últimas décadas porque elas não eram consideradas empresas de crescimento, eram consideradas empresas de valor, saíram da moda, mas dentro do ciclo tiveram um papel muito importante nesse ano, quando nós tivemos ali praticamente 70% da carteira em petroleiras, em empresas de fertilizantes, em empresas de proteína, porque quando o mundo passa a considerar que uma fotografia de macaco vale milhões, é sinal que a gente já tem um excesso de capital no mercado, o dinheiro está muito fácil e as coisas passam a perder valor. E é justamente nesses momentos que nós vamos lembrar que o que realmente importa, além do poder de matar, que ficou muito evidente ali com a invasão da Ucrânia, é alimentos, vestimentos básicos, saúde, todas as empresas que foram defensivas agora durante esse período e foram muito estratégicas e provavelmente foram as grandes responsáveis pelos grandes fundos que tiveram resultados positivos ao longo desse ano. Pelo menos foram essas as empresas que trouxeram o nosso resultado positivo em 2022, que corresponderam ali por mais de 70% da carteira e que nesse momento já começam a perder um pouco dessa entrada estratégica dentro do ciclo de mercado. Muito em breve, caso o Banco Central volte a diminuir a taxa de juros, caso o Fed não permita que o mundo entre numa recessão muito grave, exageradamente grave, nós vamos ver essas empresas de tecnologia voltando a subir.